dentro de alguns minutos, né, de alguns segundos, a gente vai ter aí a presença do nosso sensei e amigo Gerardo Coelho Júnior, né? E aguardo todos aí, espero que vocês gostem da live, que vocês curtam. E como eu já tinha dito, e a gente fez aí algumas entrevistas, o Gerardinho já começou, já chegou, né? Como eu disse, nós temos a honra aí da gente poder estar conversando com as pessoas, né, que são importantes no cenário do Karatê do Distrito Federal, e essas pessoas, elas ser pessoas de uma forma mais pessoal, né? Eu sei que 1 hora é pouco tempo, mas dentro do possível a gente vai aí cumprir essa missão junto com vocês. Estamos só aguardando o Gerardinho aceitar lá de volta, e ele já vai estar de volta aqui, já vai estar aqui. Opa! E aí, Gerardinho, junto! Grande abraço! Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Já te agradeço, né, aí pela disposição, tá? A gente está realmente, eu estou tentando aí mostrar para as pessoas, né, esse quadro de pessoas maravilhosas com as quais a gente convive. E eu tive o prazer de te conhecer quando criança, nós éramos crianças. Hoje nós só somos adultos. E você seguiu um caminho, eu segui outro, mas graças a Deus tem um leque de histórias para contar. E eu acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouco dessa sua história e conhecerem a pessoa que é você. E esse é o maior ímpeto da gente, né? A maior vontade da gente, tá? É uma oportunidade muito grande. Então, já de antemão, já fica o meu agradecimento aí por ter atendido tão prontamente o meu pedido para a gente fazer essa live aqui, tá certo? Eu que agradeço de coração aí seu trabalho maravilhoso que tem feito aqui no Karatê de Brasília. E agora com esse momento aí de live, você tá um cara que tá resgatando aí a história do Karatê de Brasília com todo mundo aí, com os atletas, ex-atletas, dirigentes, né? Então, parabéns pelo trabalho dessas lives, tá muito bacana. E é uma honra estar aqui, falar um pouco da minha história, da nossa história, do Karatê de Brasília, dos meus amigos. Para mim é sempre um prazer estar tentando. Toma aí, você que manda. Hoje você que manda, meu chefe. Não, o convidado aqui é você. Então, CC, vamos começar assim. Para quem, de repente, por algum motivo, não sabe quem é Gerardinho. Quem é Gerardinho? Se apresente, né? Dê aí uma ideia de quem é a pessoa Gerardinho. Depois a gente vai entrar no mérito Karatê, atleta, campeão, e por aí a gente vai. Vamos lá. Bom, sou o cara extrovertido, o cara do bem, o cara da família, né? Assim, tenho o Karatê como um auxílio em toda a minha base da educação, né? Falando de Karatê. Sempre procurei fazer dentro das coisas mais corretas da vida, né? Então, agradeço muito ao Karatê por isso, mas no meu dia a dia sempre procuro ser o mais natural possível, né? No meu trabalho, ambiente de trabalho, ambiente familiar, ser a pessoa extrovertida, a pessoa mais alegre, né? Carismática, meus amigos, gosto de casa cheia, gosto de fazer aquele churrasquinho no final de semana, ter aquela resenha, bater aquele papo. Então, assim, dentro do período que eu particularmente estava como atleta, e aí tinha aquela linha para seguir, né? A vida regrada, ter que dormir cedo, aquela coisa. E aí agora, depois de muito tempo sem competir, então eu aproveito o máximo possível que eu posso fazer para tornar o ambiente familiar, minha família, a mais alegre possível. Inclusive, hoje você já está casado, né? Há bastante tempo, eu acredito. E já tem duas filhinhas, é isso? 2 filhas gêmeas. Nossa. As princesas que mudaram aqui tudo na vida, né? Inclusive até eu fiz a barba. E ela falou, papai, faz a barba, faz a barba. Eu falei, tá bom, aí eu vou lá fazer a barba. Corta o cabelo. Então, a Ana Clara tem 3 aninhos e eu falo que ela que manda aqui em casa, né? Ela que dita as normas. A família, você sabe que a família sempre comanda, né? A gente acompanha e eles nos acompanham aí nessa missão que a gente... nessa escolha que a gente fez, né? Eu me lembro... É um processo natural nosso, né? Um processo natural da vida. Né? Lógico. Eu me lembro, assim, para começar a pergunta que vem a seguir, eu me lembro que nós éramos crianças, eu um pouco mais velho, que eu tinha 13 anos quando eu comecei o Karatê. Nós tivemos alguns campeonatos, eram coisas pequenas, né? Eu era da Guerreiros, né? E
você da Chitecan, eu me lembro muito bem disso, a gente se encontrava em campeonatos ali, Setoró, Taguatinga, né, essas coisinhas. No Guará, no Cave. No Guará, exato. E assim, nós éramos crianças, naquele momento, né, eu acho que nós éramos muito assim, alunos de academia. Talvez o seu sonho de chegar a campeonatos, a grandes vitórias, não era tão grande. Eu pelo menos não tinha, porque os caminhos eram bem difíceis e diferentes, né? Mas aí a gente vai acompanhando aí essa sua trajetória, né? Que é uma parte importante da gente citar. Então, agora, eu queria que você me falasse como começou aí a sua história no Karatê, né? Para que o pessoal entendesse quando o Gerardinho aí tomou o rumo de fazer Karatê. Cara, a minha história do Karatê é uma história que praticamente eu nasci dentro do Karatê, né? Entre aspas, uma metáfora, dentro do Karatê, né? Então, tem toda uma raiz familiar do meu pai. Tive uma excelente escola em Brasília de formação, que é a Chitecan. Teve todo o respaldo, a base, com os meus companheiros de treinamento do Karatê. Então, assim, era o caminho que não tinha como desvirtuar, né? A influência era muito grande em casa, no dia a dia. Então, quando você tem no seu dia a dia a conversa dos seus pais, do Karatê, então você vai ouvindo aquilo ali, e foi que meio que natural. Foi que meio natural, passei por um período do kata, que é natural também na academia, não gostava muito de luta, tinha receio de lutar. Não, eu comecei pelo kata. E aí a gente foi treinando kata nas viagens. No início meu pai me levava para todas as competições do Brasil, né? Meu pai ainda tem muita influência no Karatê, na época, na questão da arbitragem. Então, na seleção de Brasília, as viagens das competições adultas, eu ia de molequinho de 4, 5, 6 anos, dentro do ônibus com a seleção dos adultos, e aquilo foi incorporando em mim, né? Foi tendo uma genética do Karatê, uma veia do Karatê, então não tem como fugir. E aí, do segundo momento foi aquela questão da paixão pela luta, né? Pelo Chai Kumite, que tem aquela adrenalina, aquela coisa toda, mas foi bem depois. Mas todo o meu processo se deu pelas competições de kata. Kihon, fazer muito kata, competir brasileiro. Inclusive, até a gente disputou junto. Tinha uma equipe lá nossa da academia, na Chitecan, eu lembro você fazendo a equipe da academia sua, a gente competiu. A gente fazia os amistosos, né? Era na praça ali. E naquela época a moda era fazer a moda que eu falo assim, o kata do momento, era o Basaidai, você se lembra? O Kampudai. Hoje a galera faz um kata que é voando, né? Faz um urso, faz os katas fora da realidade do que para nós, né? Naquela época. Eu me lembro sim dessa época, na verdade, teve uma oportunidade que eu estive na Chitecan, um treinamento que eles decidiram, não lembro quem organizou isso, mas era Ceilândia, Gama e tal, e reuniu. E aí ficou decidido que a gente iria montar Taguatinga e Ceilândia, né? E nós estaríamos ali montando a equipe e treinando na Chitecan. Quer dizer, foram vários treinos que a gente treinou lá. Assim, acho que era meio que jogos abertos ali, daí era uma coisa muito bacana, que tinha muita rivalidade nas academias, ainda era rivalidade entre as academias. Então a gente treinava para disputar para ganhar na academia X, academia tal, aquilo ali era uma coisa que aguçava, né, mexia com a gente para poder treinar, para estar disputando. Aquela coisa, Karatê nosso, da geração 90 de Brasília, né, tinha muito que essas características da época, né? Muito bacana, a gente, saudade. Inclusive, eram raras as academias, no caso, ou qualquer coisa, que ela tivesse a estrutura tatame, as proteções eram bem diferentes, né? Eu acho que a gente, nossa época ali, a gente foi forjado muito ali na brutalidade mesmo, treinamento forçado, pé no chão. Repetição, escolher 1, 2 golpes e falar, vamos embora, repete isso aqui 500 vezes, 1000 vezes. E aí, naquela época, funcionava, né? Porque você, de tanto fazer aquele movimento, torna uma memória muscular e que chega na hora que você pega e o golpe é executado com perfeição de tanta repetição, né? Claro, ele tem uma variedade maior, tem toda uma estrutura maior para os atletas, né? Então, nessa geração nova. Então, isso. Você, de repente, assim, nossos caminhos, né, se desviaram, eu fui para um outro lado, você foi, mas me conta aí como é que começou a sua trajetória nacional. A partir do momento que você saiu do Distrito Federal e começou a despontar no cenário nacional. Eu me lembro, cara, que foi uma competição, acho que foi em 89, Campeonato Brasileiro lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Brasileiro gigante, né? Naquela época eram praticamente 3, 4 dias de competição. E eu acho que era infantil e infanto juvenil, disputava
catar na época, fazer o Roxô, aquela coisa toda, Baçaidai. Então, eu comecei a despontar ali, mas no primeiro momento eu não cheguei a ser campeão, né? Ficava ali batendo na trave, vice, terceiro, e ficou muito tempo, né, nessa luta aí de tentar tirar um ouro no brasileiro. Então começou pelo catar. E são várias lembranças. Então, eu lembro da lembrança de um atleta meu, rival, hoje é meu amigo, o Carneirinho, de Mato Grosso. O cara que despontou, ganhou tudo. Então eu peguei o cara e todo brasileiro de catar eu perdi pra ele. Eu era vice. Eu era vice. Aí, inclusive é um amigo, a gente conversa hoje, fenômeno, né, do karatê naquela época, né, infantil juvenil. E chegou um momento da gente se encontrar na seleção brasileira. Juvenil. Eu já estava na luta e ele no catar. Aí eu falei, agora eu vou descontar de você. Aí brincando, né, nas entradinhas, ele falou, calma, não, agora eu tô descontando. Você já ganhou de mim várias vezes no catar. Mas falar da trajetória minha do karatê nacional, começa pelo catar. Começa pelo catar, tudo um processo, né? Ainda foi pelo catar, né? É um processo cronológico, né? Eu tive um processo cronológico, assim. A gente tem que destacar primeiro, nós destacamos primeiro na academia, para depois destacar nos campeonatos aqui regionais, locais, né, na cidade. E aí foi muito bem gradativo, até chegar a despontar numa competição nacional de kata. Primeiro foi o kata, mas depois veio Chai Kumite, também teve seus esbarros, né, mas depois de algum tempo deslanchou para o lado do Chai Kumite. Como você começou pelo kata, eu acredito até que a exigência em cima do aluno, né, do aluno da Shitekan, do aluno do Sensei Gerardo, deve ter sido muito mais pesada do que os demais atletas, né? Como é que você via isso? Você conseguia ver isso como normal? Seu pai, de repente, cobrar de você, forçar mais você, né, para que você tivesse um desempenho melhor, resultado que a gente pôde comprovar isso depois, né? Logicamente, você foi não só graduando, mas você foi crescendo no cenário nacional, e como você disse, você começou no Catar. Então, teve que ter uma preparação muito forte nesse sentido. Então, você acha que era cobrado demais nesse sentido? Você acha que ele tinha essa cobrança e falar assim, poxa, por eu ser filho dele, eu tenho que ser melhor? Não, eu acho que foi uma questão muito natural. Assim, todo o trajeto foi natural. Meu pai nunca forçou para que eu treinasse, para que se tornasse um campeão. E essa filosofia dele eu passo para minhas filhas também, né? Tudo natural. Eu acho que tudo que é natural, ele flui melhor, com tranquilidade, sem cobrança. A cobrança gera um conflito muito interno, né? Mental seu. A autocobrança, de repente você não tem o resultado lá na frente, você torna uma pessoa frustrada. Eu acho que a cobrança na academia, na Shitekan, acho que foi mais minha do que dele. Eu lembro que quando eu perdi algum treinamento, quando eu perdi os treinos no horário de 6 horas, que tinha, vamos supor, chegou o auge lá de ter 70, 60, 50 atletas, eu ficava doente. Então tinha uma cobrança minha, né? Desde pequeno já tive aquela cobrança de estar no meio da galera treinando. Mas a cobrança mesmo assim, maciça do meu pai, aquela coisa de brigar, de cartil, não. Agora, quando eu reprovava, como eu já reprovei várias vezes, umas 2, 3 vezes, dessa historinha. Não sei se ela entrou aí, ó. Tô procurando, acho que ela entrou, né? Entrou. Vou dar um abraço aí. Aí, ó. Ele já mandou um abraço, já falou abraço pra todo mundo, é que eu tô de longe. O Adriano entrou, depois eu vou falar com a galera aqui, eu tô de longe, eu tô meio ceguinho. Mas a gente... todo mundo, né? O nosso agradecimento por estar participando da live, mas vamos seguir com o papo aí. Mas aí, Paulinho, a gente tinha uma turma lá na academia, é a turma de 15 horas, que é o infantil. Você perguntou como é que iniciou. Então a gente tinha uma equipe muito forte, horário que era só para criança. Então a gente já tinha um destaque, já tinha uma galera minha, meus amigos, faixa marrom, roxa, aquela galera. E eu lembro que eu era da ponta da fila. Assim, a ponta da fila, naquela época, era o auge, né? A liderança da galerinha. Mas aí eu peguei e reprovei de série naquela época, né? Assim, baguncei pra caramba, reprovei. Não imagino. Eu acho que foi o castigo que eu levei, que até hoje eu lembro, né? Que eu tive que ir pro final da fila. E aí meu pai pegou e me deu uma faixa branca. Meu pai me deu uma faixa branca, eu fiquei mais ou menos 3, 4 meses usando a faixa branca no meio dos meus alunos, ali dos meus colegas, dos alunos, que eram roxa, marrom, os caras graduados. Você imagina isso com 12, 13, 14 anos. Foi um trauma, mas foi um trauma por bem, né? Um puxão de orelha para você estudar, para não ficar focado apenas, né, na questão do karatê, naquela coisa que a gente, como naquela época, tinha, né, em imagem, a visão.
fazendo uma comparação dessa história que você contou aí, inclusive da questão dessa punição em si, o primeiro ponto, eu me lembro que na nossa época, né, hoje, você lembra que a gente, nos treinos da seleção, que a gente provavelmente vai falar um pouco aí, a gente sempre questionava, tinha muita gente que faltava nos treinos com uma facilidade muito grande, né? Eu não sei se era com você da mesma forma, pelo que você falou, eu entendi que sim. A gente tinha sede de estar na academia treinando, de estar presente no horário, e isso quando a gente fazia um horário só. Né? Então, na nossa época, o professor fazia era tentar expulsar a gente, não tentar ligar e saber por que você não foi. Entendeu? É verdade. Então, assim, a gente era fominha, naquela época fominha. Hoje tem atleta também fominha, só que eu falo assim, hoje é muito mais profissional. A galera hoje tem um compromisso de estar treinando, né? Tem toda aquela questão pessoal de resultado, patrocínio. Mas, assim, na minha época, a gente era fominha mesmo. Acabava a competição e já no outro dia já ia pra academia. Já treinava, a galera tava lá tudo junto, mesmo machucado. Eu lembro da galera lá da academia que a gente fazia, esqueci até o nome, quando a gente dorme no tatame, preparando pra competição. Tem um nome específico japonês que eu esqueci. A gente dormia, nossa galera dormia lá no tatame, botava o papelão no chão, os cobertores lá, e aí tinha uns malucos aí da academia que pegava e de madrugada, 3 horas da manhã, começava a treinar o kata sozinho no meio do tatame, pra competição no outro dia. Os cara... É desse jeito, cara. Isso aí era muito... A minha mãe, ela dizia assim, não, meu filho, você deve ser doente, não é possível, porque eu não consigo entender como é que você consegue fazer isso. Então, imagina você falando aí, eu tô me vendo nessa situação, entendeu? Então, muito legal. É o amor pelo karatê. Ó, o Vanlô entrou aí, um abraço aí, Vanlô. Tô vendo aqui, depois eu vou falando com a galera aí. O cara tem que olhar aqui que bem de longe. Não, teve aqui teve o menino aqui, Mano Santana Karatê IG. Ele tá aí? Dá um alô aí, Manão. Manão foi parceiro meu de seleção brasileira há muitos anos. Hoje ele trabalha com um projeto lá em Recife, né? Ele é técnico do pessoal do UFC, né? Do Karate Combat, e ele foi campeão pan-americano várias vezes. Inclusive, a gente já ganhou o Pan-Americano juntos na equipe. Então, é um cara que... Eu não tive a chance... Desculpa. Eu não tive a chance, mas eu vou transmitir para você um abraço do Wellington, né? Eu acho que você lembra. Ele dividiu aí várias lutas contigo, né? E disse que era aquele é o Hélio do Gama, né? Isso. É o Hélio do Gama, do Mestre Newton. Acho que ele hoje está no Paranoá, né? Tem o comércio dele lá no Paranoá. Ele se afastou por conta de lesões. Eu tenho aqui umas historiazinhas do Hélio aqui, né? Depois eu falo, se der tempo, lá na seleção brasileira, juvenil, que ele sofreu demais. Eu me lembro porque a gente se encontrou novamente, aí ele falou, eu lembrei, falei que você foi como técnico da seleção, e ele falou, lembra ele aí das nossas lutas lá, que não sei o quê, ficou me devendo luta. Não, esse é o Hélio do Paranoá, é o outro, né? A gente era rival de competição, lembra? O Fortinho. Não, o Hélio do Gama não, esse é o outro. Um abraço aí, o Hélio, meu brother também, meu amigo. Gente boa, gente finíssima. Ele vai ver essa live e vai ver que eu passei o meu recado. Me conta como é que você se sentiu aí. Você falou da questão da parte nacional, né? Como é que foi o seu início na parte internacional das competições? Cara, a minha competição internacional, naquela época, a gente tinha uma classificação, né? Um critério de escolha de atletas a partir do último brasileiro, né? Se você fosse campeão brasileiro e o vice, já teria a convocação automaticamente para a seleção brasileira. Isso perdurou por muito tempo, o critério da CBK. E aí, eu lembro que eu fiquei em vice no brasileiro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Juniores. E aí, fui convocado. E aí eu lembro que o técnico é o Lacombe, lá de Presidente Prudente, São Paulo. E ele mandou a convocação pelo fax. Chegou na academia, tá aqui, o atleta tá convocado, viu o sino da CBK, grandão, aqueles fax naquela época, não tinha, né? Internet, aquela coisa toda. E aí eu me apresentei. E aí a convocação chegou e aí a gente fez um trabalho específico, muito grande na academia, né? Teve uma preparação, 4 meses, treinando, manhã, tarde, fazendo... E aí eu fui fazer parte da seleção, a primeira seleção brasileira em 1994, que a gente foi disputar o Campeonato Brasileiro lá em Curaçao. Na época você tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. Eita, que responsabilidade. E aí, ali o Karatê Rádio mandou um abraço aí.
Eu tô vendo Já aqui. passou e parar no meio do caminhão. Aí, Paulinho, continuando. E aí, e depois de que eu entrei na seleção em 94, e eu fui campeão nessa competição, Chai Comitê. Ali foi um momento muito gratificante, né? Tem até uma foto minha, assim, um ajoelhado, levantei os braços, eu peguei até me inspirei na época do Rogério Sampaio, acho que foi o Aurélio Miguel, na época das Olimpíadas, que ele também levantou o braço. Foi muita emoção. 14 anos, né? Saindo aqui e vendo aquela galera da seleção brasileira. Engraçado que essa seleção brasileira juvenil, juniores, ela era a segunda formada no Brasil. Tinha uma antes. Uhum. Essa era a segunda seleção brasileira junior e juvenil. Aí eu fiz parte da segunda, né, meus amigos fizeram. E aí, de lá para cá, aí eu fiquei todo esse tempo na seleção brasileira, disputando o juvenil, os juniores e o adulto, né, com a mesma galera. Então, a mesma equipe que a gente começou juntos na seleção juvenil, em 94, eles também permaneceram no adulto. Então, muitos amigos que eu tenho são amigos de longas estradas, né, que ficaram comigo muitos anos na seleção brasileira. Inclusive facilitou aquela história, né? Por ter uma equipe fixa, vamos chamar assim, parceiros de treino, aquela pessoa te incentivando. Acredito que isso melhorou muito, né? Porque se fossem pessoas alternadas, talvez não tivesse tido talvez a ajuda, o companheirismo, que a gente percebe. Todas as equipes, né, bem unidas, elas têm um resultado muito grande. Né? Então, como você está falando, eu imagino que contribuiu muito também aí para o desenvolvimento assim, né? É igual meu pai fala, você chega na seleção brasileira, abre um leque, né, cara? Abre um leque de conhecimento e de experiência. Então, um moleque com 14 anos, ele vai para a seleção brasileira e volta com uma bagagem muito grande. Isso é para todo atleta. Assim, é um leque de experiência, de adaptação, de conhecimento. Imagina hoje, nos tempos atuais, um atleta chegar à seleção brasileira pela primeira vez, quando ele volta com uma bagagem muito grande. Isso é um efeito dominó, então ele vai repassar aquilo que ele está aprendendo lá na seleção brasileira para a academia, né, professor, os amigos, então foi muito produtivo, eu agradeço muito. Então assim, norteou toda a minha carreira, todos esses tempos aí, de ter começado na base, né, lá do infantil, juvenil, na seleção brasileira, para quando chegar no adulto, você já estranhar menos, né, a galera tá ali tudo junto, então foi uma adaptação muito bacana. Essa parte é fundamental, né, é importante. Então, como é que qual foi o ano mesmo que você falou da 94. 94. 94. Eu acredito que a partir dali foram várias disputas, né, várias correrias. A sua vida basicamente rodou em torno do karatê em si. E como é que era a sua vida fora disso? Né? Você ainda se lembra de ter vida fora do karatê? Porque eu praticamente não lembro. A minha vida fora do karatê não tem como, porque eu morava dentro do karatê, pô, eu morava dentro da academia, tava com meu pai 24 horas, era karatê pra cima e pra baixo, né? Ia pra casa, minha mãe fazia comida pro karatê. Eu dormia em prol do karatê, alimentação, tudo era em prol do karatê. Então, assim, uma vida muito regrada, né? Uma vida muito regrada, vida assim, muito pautada em resultado, em competição, na escola, né? Então era o cara que chegava na escola, os coleguinhas, do karatê aparecendo no Globo Esporte naquela época, aí chegava e, o professor de karatê, a professora, eu perdi a prova, eu lembro que uma vez eu perdi uma prova, estava no colégio, acho que era no EIT. Mas você está viajando para turismo. Olha a mentalidade da galera naquela época. Você estava fazendo turismo aí pelo mundo e agora você quer fazer outra prova. Quer dizer, hoje tem um direito do atleta, a Lei Pelé, ela garante isso aí, né? O direito de você estar representando o seu país e o direito de fazer as avaliações. Mas naquela época era uma coisa de chacota, não, você estava fazendo turismo, então você não tem direito de fazer prova, aí tem vai pro diretor, procura o coordenador, procura não sei o quê. Então é complicado, a situação era mais difícil, muito mais. Sim, com certeza a própria visão do karatê competitivo era bem diferente, né? Como você falou, o pessoal acha que a gente tinha saído para se divertir, não necessariamente para disputar um torneio tão grande, internacional ou nacional, né? Seu pai está dizendo aqui, ó, que você sempre foi muito dedicado, um excelente atleta. Ele tá puxando meu saco aqui só porque tá na live, deixa ele. Não tem como a gente dizer que, por exemplo, se não fosse tão dedicado, eu tenho que concordar com ele, se não fosse um atleta dedicado a isso, um atleta que, poxa, você escolheu viver disso, você não foi obrigado a viver. Então, se você não se empenhasse tanto, você não teria resultados. Não tem. Eu até acredito que um atleta que não treina muito, ele pode chegar num torneio ou outro e fazer alguma coisa, mas ele não tem carreira, ele não constrói carreira em cima disso.
né? Porque a disciplina é o fundamento. O incentivo externo, ele, vamos botar que ele é meio a meio, né? 50% do técnico, da equipe, da estrutura. Agora, o outro incentivo interno, ele completa o restante. Então, as coisas caminham juntos, né? Então, agora, o atleta viver apenas de incentivo dos outros, do técnico, vamos lá, tem que treinar, melhor. E ele mesmo ainda não caiu a ficha que é necessário ele ter uma autoestima, eu acho que compromete lá na frente resultados, né? Acho que tem um comprometimento grande. Vamos mudar um pouquinho o foco. Eu sei que você é professor, você tem o Instituto Gerardo Júnior, não é isso? Me conta um pouco sobre o Instituto, qual é a visão do Instituto, sabe, assim, me dá aí uma ideia de como é a questão do Instituto. Fale sobre isso. O Instituto, ele já tinha uma ideia antiga, já tinha uma ideia desde criança de trabalhar com atletas, com crianças, né? Então, eu passei um bom tempo fora de Brasília, né? Na época, disputei para São Paulo, aí depois fui disputar pelo Rio de Janeiro, para a equipe do Vasco e tal. E aí, coincidiu da gente ter um técnico aqui em Brasília, né? O Lindomar Matos, eu agradeço o Lindomar, gente muito finíssima, o nosso sensei Lindomar, que ele desenvolveu um projeto aqui em Brasília, com os atletas de Brasília. Então, juntou, casou, né? Tipo assim, eu estava fora de Brasília, disputando por outro estado, ele falou, vem para Brasília que a gente vai desenvolver aqui um projeto. Já tem um projeto, já tem os patrocinadores, então você vem aqui, você vai disputar por Brasília e você vai ganhar uma grana mensal pelo seu trabalho aqui do projeto social. E esse projeto social, ele está até hoje, né? Até hoje. Só mudou o nome. Infelizmente, o nosso apoio não se manteve, né? Um apoio estrutural, financeiro, para manter a estrutura do projeto, e aí chegou um momento que teve que romper a parceria. E aí apenas eu dei continuidade. Aí eu botei o Instituto Gerardo Júnior para ter. Ele iniciou aonde? Ele iniciou aonde e onde ele existe hoje? Ele existe hoje no PSU, na Ceilândia. Tem um galpão chamado galpão comunitário, né? Que é chamado a Prefeitura Comunitária. E nesse galpão existem várias atividades esportivas e culturais, né? Então eu estou lá há mais de 10 anos nesse local, e desse local já formei faixas pretas, já auxiliei na questão social, tem alunos na UNB, né? Tem alunos casados, tem meninas, hoje são mulheres que têm famílias, que me mandam mensagem, né? Que terminaram a universidade, se formaram, estão trabalhando. Então, eu acho que a gratidão do projeto é eu ter contribuído para aquela galera ali, naquela época, uma galera que necessita desse apoio social, que às vezes o Estado falha, né? Então, o Karatê tem muito isso de entrar dessa questão social onde o Estado falha. E aí, é muita gratidão passar essa experiência. Então, chegou um ponto lá no projeto, minha cachorrinha aqui, ó, ela tá com 2 filhotes, ela é nervosa. Chegou um ponto lá no projeto que ficou determinante, assim, a importância de resultado para mim ficou para trás. Eu acho que eu estava mais focado em resultado de um auxílio ali, né, um auxílio social, né, aquela coisa, o paizão que o Karatê proporciona. Né? Resultado, a gente tem resultado várias vezes de medalha. A medalha você põe lá no quadro e você tem aquela medalha, o seu título. Mas eu acho que fala muito mais o resultado do Karatê, que você transforma aquele garoto, né? Assim, nem todos conseguem essa transformação. Mas eu te garanto que os projetos sociais do Karatê, o seu projeto, o meu, e os Karatê que estão aqui assistindo essa live, todos trabalham com projetos. Olha lá o Helder, meu brother, meu doutor, trabalho com projetos. Então é muito glorioso você ter esse resultado aí, um resultado na transformação social, cultural, você dá um norte para aquela criança. Sim, inclusive o seu projeto, ele tem uma tradição também de atletas com deficiência auditiva, não é isso? Isso. Quando nós começamos, a gente tinha uma estrutura lá no CEAL, na Asa Norte, né, que é um instituto lá que é para os deficientes auditivos. Eu dava aula para a galera lá. Acho que foi uns 3, 4 anos. E aí, tinha 2 turmas, né? Então lá a galera tinha um tempo integral, tinha alimentação, tinha um estudo, né? Tinha todas as tarefas e tinha um Karatê. O Karatê entrava 2 vezes por semana. Era muito fantástico. E quando a gente rompeu com a nossa parceria, os alunos continuaram fazendo o Karatê mesmo sem o projeto. Muitos foram treinar lá na Asa Sul, com o Lindomar. Muitos vinham para cá, final de semana, treinar comigo aqui no projeto aqui no PSU. Então, deram continuidade. Inclusive, nós temos aí também
os alunos que estão na UNB, lá do projeto dos deficientes auditivos. Muito bacana. Ótimo. É uma característica, Sensei, me corrija se eu estiver errado, os grandes nomes de Brasília, todos, basicamente, eles deram suporte, né? O que a gente fala que o Karatê, ele forma muito caráter. Mas, apesar do lado pessoal de cada um, de querer chegar, ter o seu objetivo, eu acredito que você teve a sua formação, que você teve a sua família, quer dizer, você teve toda uma história do Karatê, teve a formação de família e tem essa parte social, que é como você citou, nós temos o Raj, nós temos o Shihan, nós temos o Helder, nós temos diversas pessoas que fazem essa parte desse trabalho que o governo poderia estar fazendo em termos sociais, né, que não é o caso. Mas eu acho muito interessante falar disso, porque o valor, né, dessa live, por exemplo, é para mostrar a pessoa que você é e não simplesmente os títulos que você teve, apesar de serem muito importantes, porque mostram a humildade que você tem de ter o seu projeto, de dar a essas pessoas a capacidade de serem pessoas boas, como você falou, médico, advogado e por aí vai, pessoas de muito bom caráter. O Lucas Borges deixou aqui dizendo que o projeto proporcionou para ele coisas que ele nunca imaginou e que ele te agradece muito por isso, né? Um abraço pro Lucas aí. O Lucas é daquela geração que foi pro Pan-Americano, mas aí o projeto e o Karatê, né? Todos nós aí ajudamos o Lucas no norte para ele ter um caminho ali, porque ele tava andando meio assim, ó. Aí a gente entrou ali, deu daquele suporte do Karatê e tá plumado, tá bonitinho, tá treinando, tá trabalhando, tá tranquilo. A gente pegou a criança e acompanha o lembra, né? A gente, eu não sei você, mas eu tenho atletas que hoje teve um que já passou várias faculdades de medicina, está formando em medicina, tem advogado, então, olhando para você falando dessas coisas do projeto seu, eu tenho certeza que você tem um leque também de graduados, de pessoas que, graças ao que você fez e proporcionou para eles como pessoa, com certeza eles ainda vão muito longe ainda, né? No caso, você entrou na seleção brasileira, voltando aqui à nossa conversa, você entrou naquele evento, né? Que você foi internacional e tal. E como é que é a sensação de entrar na seleção brasileira, né? Porque assim, hoje em dia, a gente está como técnico, a gente vê isso e parece uma coisa mais natural, né? Mas como é que foi a sensação para o Gerardinho, para entrar assim, cara, estou na seleção brasileira? Eu tive duas sensações maravilhosas. Quando eu entrei na seleção brasileira no juvenil, com 14 anos, e quando fui convocado para a seleção adulta. Já foi, pô. Então tive aí dois momentos maravilhosos de emoção, porque, veja bem, naquela época, a gente está falando aqui da década de 90, né? Então você tem o ápice da sua conquista pessoal do Karatê é você integrar a seleção brasileira. Então a gente tinha aquele objetivo, a gente treinava para isso. Então quando saiu a convocação da seleção brasileira, foi assim, coroou todo o trabalho. A gente, né, desde pequeno vem aquela lembrança, né? Assim, treinando, aquela coisa toda. E aí foram dois momentos. E os dois momentos não foram momentos paralelos. As emoções foram idênticas, né? Assim, as sensações de emoções. Porque aí você pega aí, na época, entrar na seleção adulta, disputar um mundial adulto com aquela galera, os ídolos, né? Que você vê disputando desde pequeno nas viagens, né? E aí foi muito maravilhosa a sensação, muito bacana. Indescritível. É difícil a gente não esquecer tais coisas, né? Só quem passou sabe. Com essa pandemia, o Sensei Raj está perguntando como é que você está falando com as suas corridas. Eu não sei. Um abraço aí, um abraço, Sensei Raj. É o nosso delegado, eu chamo de delegado, quando eu estava... teve alguma decepção com o Karatê. O Karatê só me trouxe alegria. Eu sou muito grato ao Karatê em tudo na minha vida. Se não fosse o Karatê, não seria nem... Não passa pela minha cabeça o que eu seria hoje como pessoa, né? Então, o Karatê deu todo o suporte. Fugiu até a pergunta que você... A outra pergunta que você falou. As corridas, era das corridas. Se você está correndo... Da pandemia, eu estou me virando aqui em casa, né, cara? Eu estou aqui fazendo meu trabalho, minha parte física, no tempo que dá, mas aí o meu trabalho também aumentou muito a minha carga horária. Eu estou dando aula através do Google Meet, né, AD, à distância, e aí tem uma atividade, eu estou seguindo toda a minha rotina
como se estivesse indo dar aula presencial. Então, vou para o meu quarto, ligo o computador, tem as salas, entro, dou aula para os alunos, aí passa as tarefas, tem correções, etc. E a gente, é o momento que a gente tem que estar aí, a pandemia não está fácil na questão de trabalho, questão do cotidiano, né, a angústia, as incertezas do que vai ser, as incertezas, tecnologias, né, muita coisa está mudando aí. Sim, eu acho que a maioria, né, a maioria dos professores em si, por exemplo, eu que fiz live, seu pai tem feito live, várias outras pessoas têm feito live, e tem feito trabalho com Zoom, trabalho com outras plataformas, teve que aprender a fazer isso, né? Eu acho que é isso. Então, assim, de qualquer forma, é muito interessante ver que você não deixou de dar a assistência para nenhum atleta, nenhum filho do karatê, nem, né, seu trabalho. Hoje você trabalha com o que especificamente? Hoje eu sou professor de geografia. Geografia, né? Eu leciono em duas escolas particulares. Eu leciono hoje em duas escolas particulares, né? Aí eu dou aula para o Fundamental 2, ensino médio. E aí tem que se virar nos 30. E aí, graças ao karatê, que eu falo muito com meus alunos, eu aproveitei aquela fase de título, de resultados. E aí, não sei se você lembra, na época da UPS, né? Da UPS, lá da Asa Sul, que teve uma equipe lá, que a UPS ela tinha um projeto que os atletas tinham 100% de bolsa. Então, a minha cobrança era o quê? Pô, se eu vou parar de competir, o que eu vou ser? Qual vai ser a minha profissão? Então, eu tenho que aproveitar o máximo. Tanto é que eu prolonguei ainda minhas etapas de competições, né? Ganhei 5 campeonatos brasileiros universitários. E aí, quando terminou a etapa da minha universidade, falei, opa, agora você tem que pensar em outra coisa. Agora já vou entrar no mercado de trabalho, já tem que me adaptar, me preparar. Então, o karatê também trouxe esse benefício para mim, a minha formação. Ou seja, eu fiz na UPS uma faculdade, se você contabilizar aí durante esses 4 anos, o valor financeiro por mês, despesas de viagem, inclusive a UPS pagava pra gente as viagens, pagava as inscrições, pagava as competições, hotéis. E eu cheguei a fazer 3 cursos na UPS, Paulinho, 3. Essa história era engraçada aí, vai galera aí, ó. Aí tava na época que era assim, a época da informática chegando, aquela coisa toda, revolução tecnológica. Aí eu fiz um curso de sistema de informação. Aí na primeira prova eu tirei 0 em todas as questões de matemática e de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Aí eu descia pro departamento esportivo, aí falava com, acho que era o Marcelo, Flávio, tá aqui meu boletim, cara, reprovei tudo, como é que faz? Não, vamos renovar com você, renovado. Aí fiz mais 6 meses de sistema de formação, de novo. Aí ele falou, agora lascou, você tem que ver o que você quer. Eu falei, cara, eu acho que eu vou pro lado do social aí, da natureza, geografia e tal. Tenta aí ver o que vai dar. Aí no outro semestre cheguei com o boletim 9 e 10. Falou, agora você achou? Eu falei, agora achei. Então você é péssimo com números. Mas é isso aí, a UPS bancando tudo, cara. Então eu agradeço também, assim, pô, 100%. E naquela época era muito difícil em Brasília. Acho que tinham poucas faculdades em Brasília que bancavam, que tinham um projeto esportivo. Acho que ela lembro que era católica, a UPS era muito forte. Então a nossa equipe da UPS viajava para as competições, a gente saía como campeão geral. Campeão brasileiro geral, o UPS tinha uma galera muito boa de esporte, karatê. Esse apoio é fundamental, né, para que a gente possa desenvolver. E, como você mesmo disse, foi favorável à sua formação, ajudou na sua formação. Então, assim, para você deve ter um peso muito grande esse período. E para a gente é uma experiência muito legal a gente ouvir isso, né, porque as pessoas, é como eu te falei no início da live, as pessoas olham para você, de repente ali vestido de kimono, dando aula, ou conversando muito pouco. Esse cara é assim, e às vezes não gosta disso, né? Mas quando vê a pessoa, a trajetória dela, ele descobre assim que... Engraçado. Paulinho, eu tenho um grupo de amigos, no qual esses amigos, grupo de amigos do karatê e grupo de amigos do lado profissional lá do colégio. Se eu falar para vocês com toda sinceridade, que 90% dos meus amigos de trabalho, dos colégios, dos professores, não sabem que eu sou karateca, que sou campeão, não falo para nada, não falo para ninguém. De vez em quando eu foge um comentário, não falo. Nem Instagram eu boto nada para os colegas, nada, coordenador, diretor, e volta e meia alguém descobre e me chama para conversar, para desenvolver um trabalho no colégio. Eu falo, eu não aceito, não, obrigado. Não, professor, vamos trabalhar karatê aqui no colégio. Sabe por quê? Porque associa muito a questão da nossa disciplina do karatê, você usando o kimono, aquela coisa, a faixa,
E aí isso você traz uma confusão muito grande para o aluno. O mesmo aluno que você dá aula de karatê é aquele seu na sala de aula. Então, eu vou cobrar mais no karatê devido à tradição histórica do karatê, né? A filosofia, aquela coisa toda, a disciplina. Lógico que eu não vou deixar o aluno tomar de conta do ambiente do dojo. Mas na sala de aula você tem que ser mais maleável, tem que ter, né, uma postura menos... Acaba tendo que ter um jogo de cintura para lidar com isso, né? Exatamente. Ficou uma pergunta aqui. Nos seus planos, eu acredito que vai ser natural também, mas as suas filhas vão seguir o seu caminho no karatê? Cara, boa pergunta. Eu tenho aqui, eu tenho aqui uma filosofia muito bacana, assim. A mesma da minha filosofia eu emprego na filosofia delas. Vai ser natural. Assim, eu venho aqui fora na minha área, faço um treininho, fico olhando. Aí de vez em quando eu chamo. Clarinha, Maria Júlia, vem aqui que o papai fazer. Eu falo treinar. Aí aparece, cola comigo, faz um polichinelo, faz um negócio, aí eu boto uns circuitos, latinha, tem um tatame aqui, faz uma cambalhota, bem lúdico, para ir trazendo para mim, uma coisa bem natural, lúdico, sem cobrança. Quando tiver uma maior maturidade, assim, né, vai ter uma questão natural que ela vai escolher o caminho ou não. Assim, se ela optar pelo karatê, ótimo, legal. Se ela optar pelo judô, jiu-jitsu, vôlei, natação, eu vou estar lá também presente porque é um esporte. E o esporte também, ele auxilia muito, muito na formação, independentemente de qualquer esporte que seja. Vai ter sempre meu apoio. O brasileiro, ele não tem necessariamente aquela cultura tradicional do Japão, por exemplo. Desculpa interromper aqui, o Rafael. Desculpa interromper aqui, a Luciana. Abraço, Lu. Falou que o Rafael me viu lutar quando tinha 2 anos. Acho que foi a primeira competição que teve, que o Rafael viu, né, com 2 anos. Sim. E foi lá no Guará. Não sei se você lembra que teve no Gama, que teve um amistoso internacional lá no Gama. Foi um amistoso com a seleção brasileira, o pessoal, e tava valendo grana. Acho que era, naquela época, era R$1.000 a premiação. Aí veio o cara de fora, veio o Nelson, veio o pessoal da seleção brasileira, né? E aí ele viu lutando lá. E aí eu tive a sorte, né, de ganhar essa competição. Então ficou muito marcado pro Rafael. Acho que ali foi o pontapé inicial pro Rafael aderir à questão do karatê. Ele viveu. Querendo ou não, é uma tradição que pode, né, ter uma chance muito grande de passar de pai para filho, de irmão para irmão. Né, que eu ia falando agora, a tradição japonesa, tal, de pai para filho, a tradição do karatê, ela vem passando de pai para filho, na grande maioria, né, apesar da modernidade que vem acontecendo. Mas no seio da sua família, como é o apoio, por exemplo, da sua esposa hoje, né, como foi quando vocês se conheceram? Teve sempre um apoio para que o karatê continuasse fazendo parte de tudo que você é em prol do karatê, não? Quando eu conheci minha esposa, eu já estava naquele processo de diminuir as competições. Já estava no processo de reduzir as competições, já com um projeto de parar a vida de atleta de karatê. Já estava preocupado com a questão profissional, de trabalho, aquela coisa toda. E aí, quando o namorado, sempre apoiou 100%. E até hoje, como esposa, ela apoia, mas sempre, cuidado, tem as meninas, né, as viagens, fica fora, que é natural, né, da esposa de tá viajando. Na época da seleção de Brasília, quando eu era técnico, passava um tempo fora, muitas viagens, e aí, naturalmente, se tem aquela cobrança. Mas é uma cobrança saudável, assim, você passou tempo fora, tô com saudade, as meninas, aquela coisa, mas nada radical de querer impor uma decisão dela para mim, não, é muito bem natural. E até agradeço a Laís por tudo, né? De dar o apoio total na minha fase como atleta e hoje com a fase como professor, como do projeto social, ela participa, me ajuda bastante. E do tempo de atleta seu, tempo de atleta que, assim, foi uma vida bem corrida, com certeza, assim, a gente não... O dia tinha que ter 48 horas para dar para a gente ter uma folguinha, né? Como é que foi o apoio familiar nesse caso? Apesar de... É difícil não ter, né? O pai treinava, o irmão treina. O apoio familiar mais ali próximo era 100%, né? Tipo, meu pai, minha mãe, tinha, né, os tios e tal. Mas aí tinha sempre aquela cobrança das famílias mais distantes. E aí, né, aquela empolgação, como é que tá? Tá estudando? Tá trabalhando? Meu avô falava, tá trabalhando? Tá de carteira assinada? Não. Não, tô competindo. Mas cadê sua carteira assinada? Aquela coisa, né? Não, porque, né, meu avô tradicional naquela época sempre cobrava. Cadê sua carteira? Você trabalha onde? Qual firma? Ele fala muito firme. Qual é a firma que tá trabalhando? Não, avô, sou atleta.
atleta, não sei o quê. Mas, voltando aqui mais próximo de mim, eu tive o apoio 100% da família, né? Sempre a aposta nossa acho que o ápice do nosso objetivo, né? Depois que teve os primeiros ensaios, né, do karatê tornar olímpico, e aí aquilo tornou uma reviravolta em tudo no meu dia a dia, né? Então, eu passei a treinar com o objetivo de disputar uma Olimpíada de karatê, né, que é um ápice, né? Eu disputei, já tinha disputado mundial, brasileiro e tal, então patrocínio eu tinha arrumado em prol das Olimpíadas, né? Eu tinha fechado com a Ela Atacadista, que hoje é a Bonata, uma grande empresa lá no Goiás de alimentos, né, de temperos. E aí você imagina você vindo no Campeonato Pan-Americano, chega na empresa, o cara te dá um cheque de tantos mil reais, toma aqui, ó, isso aqui é uma bonificação para você. Eu cheguei agora no Pan-Americano, o cara me deu um cheque de gratidão. Aí, moleque, eu lembro, no Alameda, eu tinha dinheiro na conta, assim, possível, assim, tá aqui para você se manter por toda a sua preparação do Pan-Americano. Eu lembro que eu ia para o Alameda, comprava, sabe aquela coisa de adolescente? Comprava um tênis, marca, um agasalho, ajudava a minha mãe, a família. Então, na cabeça, aquilo era o futuro. Né? Aquilo era o futuro de um atleta. Né? Então, infelizmente, no período não teve como entrar nas Olimpíadas, no meu período, mas eu torço que agora continue e persista aí nas próximas Olimpíadas, que isso vai modificar muito a estrutura para os atletas. Né? Vai mudar tudo. Qual foi a sua melhor viagem, Sensei? Cara, minhas viagens todas foram. As minhas viagens, agora você me pegou. O Heitor tá fazendo. O Heitor que tá fazendo aí, cara? Qual é a dúvida? Sensei, é assim. Todas. Eu já vou aproveitar e te convidar. Dia 16/6 é o Sensei Heitor, tá? Vou estar lá e vou fazer as perguntas para ele também, mesma coisa. Qual foi a viagem? O Heráclito perguntou, o Heitor também perguntou, marcante. Assim, resumindo, as viagens mais marcantes, com certeza, são aquelas que você consegue o objetivo de tornar campeão na competição. Então, quando você volta euforia, alegre, uma conquista pessoal, né? Como também a nossa equipe, né, ela volta com um bom resultado, né, nossos companheiros de seleção, é uma harmonia completamente diferente. Você já vai alegre na ida e na volta com o resultado dos seus companheiros de equipe, você torna campeão, sabe como é que é, né? A volta é aquela comemoração total. Então, assim, viagens marcantes quando você tem resultados positivos meu e da equipe, viagens menos marcantes quando a gente não consegue o objetivo e quando você vê também boa parte da equipe, dos nossos companheiros, também não conseguem chegar a resultados positivos. Ao mestrão falando que cada viagem era única. E era única e era sofrida. Era sofrida. Não era fácil não, galera. Não é fácil não. Você me fala um pouco. A gente está aí chegando aos 48 minutos do primeiro tempo. Rapaz, já. É por isso que eu chamo realmente de um bate-papo, entendeu? Porque a gente quer conhecer a pessoa em si, né? Mas como é que foi o seu tempo como técnico da seleção do Distrito Federal? Como é que você viu isso, né? Eu falo que foi muito fácil. Olha os caras falando aí, foi fácil. Foi fácil porque quando eu cheguei na seleção de Brasília, já tinha uma equipe preparada, uma equipe boa, uma galera muito boa, uma geração com toda a estrutura dos professores de Brasília, né, que já deu toda aquela bagagem. Então, só foi a questão de lapidar algumas coisas. Todo técnico faz aquela lapidagem, né, que é normal, repassar um pouco da experiência minha de competições nacionais e internacionais, mas que foi muito tranquilo, porque tinha uma equipe muito boa na época, trouxe muito resultado, e parabenizando os professores também de Brasília, que são os maiores responsáveis, né, pelos atletas. Então, falo que o técnico é só, vamos botar aí, 20%, 30% do resultado do atleta da seleção. Quando eu falo o técnico de uma seleção. Eu acho que o mérito total é lá da academia, do professor, que deu todo o mérito, né, que está lá com o seu atleta do dia a dia, na semana. Quando a gente chega lá, a gente dá aquela lapidada, né? Então, foi bem tranquilo e muito prazeroso. Eu me lembro que... você lembra, né, que a gente teve eu não lembro se foi a seletiva, se foi a final do Brasileiro. Eu não sei, não me lembro. Acho que foi em Brasília, inclusive. Eu lembro que eu treinei contigo lá na seleção, fui disputar a categoria Master. Infelizmente, já estava na Master. E você estava lá sentado, né? E eu lutando... Eu me lembro que dias anteriores eu mudei a minha forma de lutar. Eu lembro que eu entrei bem firme, bem controlado. E eu não ia lutar, inclusive, equipe, né? E eu me lembro de você chegar para Paulinho, você vai, luta, entra a equipe, posso te colocar na equipe?
sabe, eu senti aquela confiança assim, e falou, cara, o bicho tá contando comigo. Então, Eu pode lembro, botar que eu vou ver. assim, a gente tem aquela visão, né? O técnico tem aquela visão. Assim, eu lembro da equipe Master. Tinha um pessoal, era você, o Edson, Marquinhos, tinha mais outro, né? O menino. Isso. Eu não lembro aí, uma equipe forte, cara. Uma equipe forte que vinha trazer resultado. Só que parece que um machucou, não foi muito bem na luta. E aí você já tinha vindo de resultado bacana individual, acho que foi terceiro individual. E tava naquela empolgação. A sua categoria era a última. Eu falei, vou pegar o Paulinho que já tá ali suado, tá no pique. Eu falei, Paulinho, você vai entrar agora. Como é que é? Como é que é? Você vai entrar agora. Eu falei, você vai entrar agora. Então tem que ter. A gente tem aquela visão, aquela sacada, né, velho? Foi bacana. Foi em Brasília, né? O Brasília foi muito lindo aqui em Brasília. Foi Brasília. E o seu Nelson, lotado. Tive o prazer de ter muita gente, né, conhecida. Não, equipe. Não, a seleção de Brasília é fantástica. Tinha muito atleta, nós entramos com, nossa senhora, muita gente. Teve aquela outra que a gente acredito que foi o Nair, não foi? Que a seleção ficou em primeiro lugar, a seleção foi realmente aquele show. Foi. Um vídeo no YouTube, lembra daquela? Eu lembro. Comemorando, nossa, bom resultado. Exato, foram resultados muito marcantes pra gente, né? Então, assim, fica o agradecimento, acho que nunca tive a oportunidade de agradecer tanto. Naquele momento ali que você falou, você vai entrar pra equipe. Você lutou, você tá bem, tá? Cara, aquilo faz você sentir, nossa, eu hoje tô bem. E entrei assim, infelizmente a gente não teve o resultado esperado, mas assim, as lutas foram muito bacanas, né? E essa sensação, eu acho que foi o que você sentia cada vez que o técnico chegava, vamos embora, Gelatinho, faz isso, e você chegava no pódio. Né? Acho que falou uma luta épica aqui, que passou ali do esforço. Ah, tá. Um abraço, Rodrigo aí, Rodrigo Randum, meu brother, meu amigo. Tá vendo aqui uma visita. Foi a luta épica que você teve. Você fala assim, essa foi a luta. Você imagina que na nossa época, lá, tinha a equipe lutava e aí dava empate. Hoje tem um desempate pela pontuação, né? Você pega lá e desempata pela coisa toda, a soma da pontuação. E hoje você tem, na minha época era o quê? O atleta falava assim, vai lá você, agora vai decidir. Tu imagina, o cara tem que engolir frio, fala, tá lá com a equipe do Rio, de São Paulo, de Minas, empatou tudo. Você é o cara para decidir, vai lá e decide esse negócio. Tu imagina, meu negócio era uma adrenalina. Você passou pela adrenalina, imagina o cara. É complicado. Vai lá resolver. Mas teve alguma luta que foi aquela luta que, assim, por exemplo, alguém que você um dia lutou e falou, cara, aquela foi a luta. Foi lá no Campeonato Pan-Americano. Foi o Campeonato Pan-Americano, acho que meu pai tem. Opa, Brendo, meu brother aqui, meu vizinho, meu parceiro veio aqui em casa aqui também. Um abraço, tô vendo aqui agora. A minha luta épica foi no Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, lá em São Paulo. Vou falar também aquela do Mundial, lá do adulto, faltando 2 minutos, que o presidente da CBK começou a chorar na arquibancada. Aí eu vou terminar. Acho que meu pai leva lá, que eu estava disputando a final do Pan-Americano com o atleta dos Estados Unidos. E o chefe da arbitragem era dos Estados Unidos, o árbitro. E aí, cara, eu sei que eu tava ganhando, ele virou a luta, e aí eu dei um ponto para virar a luta. Isso final do Pan-Americano, ginásio lotado. E aí parou a luta. Parou a luta. Falei, lascou, perdi, já comecei a chorar, aquela coisa toda. E aí eu lembro que o árbitro hoje ele é um diretor da WKF, é venezuelano. Meu pai acho que lembra dele, ele vai falar aí, o árbitro. Ele voltou, falou, não foi ponto. Não foi ponto. Hoje já tem a câmera, tem um vídeo, tem tudo. E aí voltou a pontuação, deu o ponto, virou e ponto. E aí faltava alguns segundos, aí eu fui campeão pan-americano lá em São Paulo, em cima do americano e faltando segundo tempo lá, né? Alguns minutos do segundo tempo, alguns segundos. Aí meu pai falou aqui, foi um campeonato, foi no Mundial na Alemanha. A gente estava lutando, acho que se não me engano, com a Tunísia. Eu acho que era a penúltima luta para disputar a semifinal no adulto. Aí tinha a galera, o Javier. Aí tinha tinha a galera, né? A gente lutou com nossos ídolos lá na época. Eu era novo, 21 anos, fazia parte da equipe adulta principal, o Didi, o Nelson, tinha o Pré, né? O Ronei, tinha a galera aí. E aí eu entrei na segunda luta. E aí a gente tinha que ganhar da Tunísia para disputar com a Alemanha, dono da casa, para tentar disputar uma final no Mundial adulto, cara. E aí a gente ganhou. E aí, faltando alguns segundos,
eu dei aquele chutinho de chaleira, aquele que o pezinho levanta pela metade. Sabe aquele chutinho torto que... Vamos ver se dá, se pegar, beleza. Aí pegou, puf, de cheio na cara do cara. E, pô, aí eu olhei pra aqui, tava todo mundo lá. Tava lá o Freizão, né, que é o pai do pré, do pessoal. E aí tava lá o Edgar, o pessoal da CBK, todo mundo em prantos na arquibancada. Porque não podia perder. Aí foi muito bacana também, essa competição foi muito bacana, foi muito legal. Não, são momentos que, assim, você falando, eu já me emociono de ver, imagino, eu fico imaginando a cena, né? Então, como eu te falei, a importância disso é as pessoas entenderem ou, né, se identificarem com o que você está falando, com a pessoa que você é. Eu acho assim, das pessoas que viram essa live, a maioria não tem noção disso que você está falando, de como foi, dessa emoção. Não tem, entendeu? E nem como é você como pessoa contando isso. Porque também, Paulinho, é uma coisa nova, né, cara? Assim, né, essa época da pandemia, ela forçou a gente se tornar pessoas tecnológicas, né? Vamos supor a quarta revolução tecnológica. E aí você tem aí, tem alguém falando aí, Gerardinho, saudações. Ele quer saber se você pretende voltar a atuar na FCKDF. Com certeza. Vou lá visitar vocês. Eu vou lá treinar com vocês, né? Quando eu era técnico, eu treinava. Vou lá agora como atleta. E aí, com certeza, um abraço. Aí eu aproveito e volto junto e vamos lá. Aí, assim, o momento favorece registros, né? Assim, a partir esse momento, esses atletas têm todos os registros, tem as lutas filmadas. Então, eu passei por um período, assim, sem grana, sem estrutura para viajar, não tinha uma câmera fotográfica, não tinha uma filmadora. A filmadora desse tamanho, tu lembra? Botava aqui no ombro. Pô, mal eu tinha dinheiro para poder fazer uma viagem, para pagar a inscrição. Mas hoje tem vários registros, né? As histórias dos atletas. Então, são poucas filmagens que eu tenho, por conta das viagens naquela época, né? A tecnologia não era igual hoje. A filmadora que tinha naquela época, classe muito, os caras com grana, a seleção. Né? Então, hoje é muito comum você ter registro. Então, eu tenho poucos registros. Eu tô da época de fita cassete. Não sei nem onde está essa fita cassete. Sim, vai achar. Nós estamos chegando a 57 minutos. Né? Já chegamos, na verdade. Essa live vai ser guardada no YouTube. Tá? Todas as lives que eu estou fazendo, eu estou postando no YouTube. É muito interessante as pessoas poderem ver depois, quem não teve a oportunidade de ver agora. Eu já te agradeço muito mesmo, né, por essa oportunidade que a gente está tendo. E eu gostaria que você deixasse para o pessoal aí que está presente vendo a live aí, que nos prestigiou, né, nesse bate-papo nosso, deixasse a sua mensagem como pessoa, como karateca, o Gerardinho Júnior, deixando essa mensagem para a gente aí. A minha mensagem é a mensagem só de agradecimento. Agradecer a todos vocês aí, do Karatê, pelo trabalho de Brasília que tem feito, né, a federação, a FCKDF, Paulinho, todos os árbitros de Brasília, os professores. Então, só tenho a agradecer, porque quando você tem aí a instituição FCKDF deslanchando, né, boa e estruturada, reflete para mim também, porque é um karatê que eu fiz parte de tudo isso. Então, assim, só agradecimento, um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos vocês, meus amigos, os amigos que não são do karatê, né, então, um grande abraço, muito obrigado. Paulinho, muito obrigado aí por proporcionar essa oportunidade de estar aqui, passar um pouco da minha história aí do karatê, de alguma coisa que teve resultado lá atrás, né? E essa geração que está vindo é a geração forte. Muito obrigado mesmo e vamos ver se a gente marca depois mais uma live aí com a galera. Eu gostei desse negócio de live. O Karatê de Brasília, ele padece um pouco, Sensei, justamente disso, né? Dessa visão. Para as pessoas conhecerem as pessoas que fazem o sucesso, né, do Karatê. Existe espaço para todo mundo, existe espaço para todas as academias, existe tudo, mas falta muito mostrar a pessoa, falta mostrar você, Gerardo, o Nonoyama, Heitor e outros que virão aí. Se você ver os meus posts, eu tenho ali pelo menos mais 10 lives pela frente, e vai ser um grande prazer fazer essa live com todas essas pessoas, né, que me ajudam a crescer como pessoa, e eu tenho certeza que tudo isso que você falou aí vai ser o combustível para muitos atletas que estão vindo aí a seguir. Tá? Então eu te agradeço de coração, agradeço a todo mundo que esteve presente. Agradeço. Vou sim marcar uma outra live, porque a gente ainda vai ter muito tempo de pandemia ainda. Não, tem muito tempo ainda. Pode ficar tranquilo que vai ter muito tempo aí. Até isso voltar, vamos contar a história, porque essa parte é uma parte muito interessante. Nossa live vai terminar em alguns